Já pensou você, de mais ou menos 60 a 70 quilos, ter uma força de um cara considerado um dos mais fortes da sua época no boxe, como Muhammad Ali? Pois bem, hoje eu vou mostrar para vocês o treino que Bruce Lee fez, que fez com que ele ficasse com uma força tão grande, no qual ele conseguia derrubar muitas pessoas com um golpe, inclusive pessoas próximas que com um soco chegavam aí a metros de distância. Então, quer saber um pouco mais como esse grande ator marcial conseguiu esse grande feito? Espera mais um pouco e antes se inscreve no canal, já que mais de 99% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos. Então eu tenho certeza que você vai se inscrever agora e, é claro, peço que você também compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo que é fã de Kung Fu e, é claro, de cinema, para ver mais vídeos como esse aqui no canal. Bora para mais um vídeo. Bem, me chamo Cerqueira e eu já fiz vários vídeos sobre Bruce Lee aqui no canal. Inclusive, tem vários vídeos aqui nos cartões acima. E, é claro, teve o último vídeo que eu fiz e o resultado ficou bastante legal, mostrando um treinamento que Bruce Lee acabou fazendo em sua época, né? E que deixou ele também com uma força muito grande. Porém, a diferença do outro vídeo para esse é que nesse vídeo aqui eu vou abordar um treinamento específico no qual ele fez para poder ter a grande força na mão e no chute, como ele teve depois, né, desse treinamento. Então, se você quer assistir outro vídeo, assiste primeiro esse e depois você vai lá no cartão e assiste. Como também, que se quiser saber da história de Bruce Lee, como ele morreu e tal, é só assistir depois. Bora para mais um vídeo. Bruce Lee teve grandes feitos fisicamente, já que ele conseguia fazer flexões usando apenas 2 dedos e também tinha um soco bastante forte de 1 polegada, além de, é claro, seu soco ser comparado ao soco de Muhammad Ali, um grande astro do boxe na época e que eu tenho certeza que você conhece também ele. E, além disso, Bruce Lee tinha um treinamento extremamente pesado para o seu porte físico e que, por conta desse treinamento, ele acabou desenvolvendo também uma força bastante acima do normal e da média das pessoas, tanto da sua época como também de hoje. Bruce Lee vivia tanto nos Estados Unidos como chegou também a viver na China. E ele tinha uma rotina diferente de treinamento nos Estados Unidos, porque apesar de sua relativa fama obtida através de sua participação em algumas séries de TV como Besouro Verde, na qual co-estrelou com Van Williams e que durou uma temporada, como também Long Street e em alguns filmes de repercussão, ele ainda dispunha de tempo suficiente para treinar, pesquisar, trocar e desenvolver técnicas efetivas para o Jeet Kune Do com mestres de outros estilos de lutas e ainda dar aulas. Quando voltou para Hong Kong, as coisas mudaram com sua fama cada vez mais crescente, pois já não podia se dar ao luxo de fazer uma simples caminhada pelas ruas sem ser assediado, e a agenda de compromissos lotadas não lhe permitia lecionar ou instruir uma nova turma de Jeet Kune Do, sua arte marcial. Bruce Lee dispunha apenas de um tempo restrito para um treino particular no ginásio improvisado em sua casa ou nos sets de filmagem, onde criava e treinava as sequências de lutas de seus filmes. Muitos biógrafos concordam também que a partir de 1971 até sua morte em julho de 1973, Bruce teria negligenciado seu desenvolvimento pessoal como artista marcial por falta de tempo e, consequentemente, sua saúde poderia ter sido prejudicada também, porque o conceito ou caminho do Jeet Kune Do estava envolto num sistema dinâmico que compreendia estudos, pesquisas, treinamentos específicos, dietas e etc. Bruce Lee possuía um boneco de madeira conhecido também como Wood Dummy. Tal equipamento foi popularizado justamente por Bruce Lee nos Estados Unidos e foi uma peça fundamental para o treinamento dos praticantes de Wing Chun e que foi adotado também por outros estilos de Kung Fu. Bruce, ao emigrar para a América, fez questão de trazer o seu boneco de madeira, mas posteriormente fez algumas modificações nele, tornando-o mais sofisticado. O Mujong, como era conhecido também, era erguido sobre uma plataforma de madeira de 8 por 8 polegadas e escorado por um suporte de molas de metal e amortecedores de carro, gerando uma reação próxima do real aos socos de Bruce Lee. A peça tinha 1,98 metros de altura por 30 cm de diâmetro e possuía 2 braços de madeira móveis logo abaixo da altura do pescoço e um terceiro braço no centro da altura da cintura, com um comprimento de 66 centímetros. Também possuía 2 pernas que prolongavam-se como pés e uma terceira perna de metal ao centro, estendendo-se para fora e para baixo. Treinar com boneco de madeira possibilitava Bruce Lee praticar bloqueios e socos simultâneos em diversos ângulos, imobilização
o agarre e o puxar também dos braços do adversário para poder desferir seus potentes socos diretos. Bruce também praticava os jabs com as pontas dos dedos no boneco de madeira, simulando o ataque aos olhos. Além disso, esse boneco permitia a Bruce Lee simular o bloqueio com sua perna direita à frente dos chutes do oponente graças à perna de metal instalada no centro do aparelho, que também dificultava sua aproximação e obrigava a utilizar técnicas alternativas de ataques ou contra-ataques com as mãos ou pés em posições e ângulos diferentes. E é claro que para você dar um soco em uma pessoa, muitas vezes, dependendo do soco, já dói. Para você dar um soco também em um boneco de madeira, você tinha que ter pelo menos um condicionamento tanto nos punhos como nos braços e também nas pontas de dedos, né, e pernas, já que conforme você fosse dando porrada, tudo iria ficar mais machucado e mais calejado, então seria um processo de dor atrás de dor. Bruce também utilizava os sacos de pancadas de diferentes pesos e tamanhos, que variavam de 31 a 113 quilos. Você entende que é 113 quilos? E é claro que esses sacos seria cada um para um determinado tipo de atividade que Bruce fazia. O saco de 31 quilos recheado de algodão comprimido era utilizado para as técnicas de socos e chutes com precisão e velocidade, qual lhe aprimorava o time e lhe permitia golpear no momento e distância certa da forma mais poderosa possível. Nesse tipo de saco, ele desferia socos rápidos e de forma contínua e que manteriam um oponente desequilibrado e impossibilitado de reagir. Era neste saco também que Bruce preferencialmente praticava o chute giratório e golpes de cotovelo com giro de quadril. Já o saco de 113 kg era utilizado por Bruce para ele conseguir treinar os seus socos e chutes de forma mais potente. Outro hábito era posicionar algum parceiro de treino de costas atrás e encostado no saco, e quando Bruce chutava, a pessoa era deslocada de forma brusca para frente. Geralmente Bruce Lee utilizava o chute lateral ou chute em gancho nessas sessões de treinamento. Já o saco gigante, dado a Bruce Lee por Bob O'Hara Wall, pesava 136 kg, media 1,35 metros de largura e 1,75 metros de altura e ocupava uma boa parte da área de treinamento. E praticamente só Bruce Lee conseguia movê-lo com seu chute lateral. Era preciso pelo menos 2 homens com os braços esticados e unidos para conseguir abraçar o saco gigante. Por ser um equipamento enorme, mais macio, era preciso desferir o golpe com todo o poder para conseguir um mínimo de impacto, pois o seu tamanho absorvia o poder e força de qualquer um que golpeava. E é claro que Bruce Lee, com seus 60 e poucos quilos, sofria muito para golpear esse saco pesado, né? Outro saco de luta que Bruce Lee tinha era o saco quadrado de lona de parede, que era recheado de feijões e servia para desenvolver técnicas de profundidade e penetração. Lá ele era como atingir alguém de carne e osso, já que nele Bruce Lee praticava socos diretos, jabs com as pontas do dedo e chutes também. Outras peças parecidas recheadas de predegulhos e também aço ou areia eram usadas para o treino de soco direto a curta distância, sendo que esses sacos não eram apropriados para golpes em velocidade. E em relação ao condicionamento das mãos, Bruce Lee chegou a enrijecer de tal forma suas articulações que formaram considerável calosidade nas juntas do dedo, o que lhe permitia socar qualquer equipamento com segurança. Para chegar a ter os punhos tão poderosos, Bruce batia contra qualquer superfície dura, incluindo sacos de areia, a sacola quadrada de lona de areia com pedregulhos, de aço com pedregulhos e também o boneco de madeira. E outra forma de condicionamento que ele utilizava era mergulhar a mão aberta em caixas cheias de areia com pedregulhos. Pois é, essa foto que a gente viu de Bruce com os calos na mão é a prova, né, uma das provas que mostra o quão grande ele era, já que para você, em um determinado nível de carreira, que ele já tinha uma fama grande, fazer isso é sinal que você lutava contra seu maior inimigo, que é você mesmo. E Bruce sempre acreditou que as mãos e pés deveriam ser afiados diariamente, porém mais tarde, talvez por falta de tempo, nos seus anos finais em Hong Kong, ele deixou de desenvolver os calos nas articulações, defendendo que eram apenas ornamentais, podendo causar inclusive danos no funcionamento das mãos e movimentação dos dedos. E sobre a postura de Bruce Lee na hora do combate, ele tinha uma postura usual, que era manter a mão e os pés direito à frente, porque eram suas armas mais afiadas e rápidas, ao contrário de um lutador profissional de boxe destro,
que mantém a mão esquerda para jabear ou fintar à frente, recolhendo sua mão dominante para o golpe definitivo. Assim, Bruce posicionava sua mão condutora, mão direita, à frente, conduzindo a ação de interceptação em combinação com o pé direito, pois eram mais velozes, e a mão traseira era usada para desferir golpes com mais poder. E pense um homem que gostava lá de saco, né? Ele também tinha outros modelos de sacos para treinar tanto o chute como também os socos. E além disso, um dos sacos que Bruce Lee tinha também era o saco teto-chão, conhecido como o antigo saco de velocidade, e era considerado por Bruce como um dos principais equipamentos para o desenvolvimento da precisão e de velocidade, já que o saco de forma arredondada é mantido por um suporte elástico em linha reta até o teto e por uma corda até o chão. O saco fica suspenso geralmente na altura dos ombros do usuário, e tal equipamento força o praticante a desenvolver a rapidez e precisão com as mãos, pois ao atingir o saco de forma correta, o equipamento retorna de forma imprevisível num movimento elástico e violento, o que é bom para aperfeiçoar o tempo correto para socar de volta, além de desenvolver o jogo de pernas aprimorando a coordenação, pronta reação e também combinação de socos. Bruce preferia esse tipo antigo ao moderno ou de plataforma fixa conhecido como pera, que funciona apenas para exercícios rítmicos, não servindo para desenvolver o time, mesmo que trabalhasse a resistência de mãos e braços na altura do rosto. O coxim redondo para socos ou manoplas era outro equipamento versátil muito utilizado por Bruce, mas de forma chata, era usado para os mais variados tipos de socos, e o treinamento funcionava do seguinte modo: um parceiro colocava o coxim e controlava a altura e a distância enquanto Bruce procurava atingir esse alvo móvel. O parceiro também podia retirar o coxim da mira de Bruce assim que percebesse sua intenção de desferir o soco, o que ensinava a Bruce a não telegrafar os socos, além de procurar aumentar a velocidade e improvisar também socos e chutes. A luva de focos também era uma variante do coxim redondo e tornou-se o protótipo de todas as luvas do mercado vista até hoje, que acabou também sendo usada por Bruce Lee para demonstrar o famoso soco de 3 polegadas, quando alguém de muita coragem segurava ele perto do peito. Desse coxim também tinha um coxim para estocadas que era usado por Bruce para desenvolver sua rapidez e potência dos jabs sem machucar os dedos. O equipamento que ele tinha era o aparador de socos de forma retangular, que era utilizado para desenvolver o poder do soco. As combinações dele eram efetuadas com potência, mas com pouca mobilidade. Mais um que ele possuía era a faixa de couro presa nas extremidades, que servia para o desenvolvimento de velocidade, penetração e técnica correta para desferir os jabs com as pontas do dedo. Só uma observação antes de continuar: já vai se inscrevendo no canal e, é claro, compartilhando esse vídeo para todos os seus amigos. Já vimos até agora muitos aparelhos, isso sem contar o primeiro vídeo que eu fiz sobre Bruce. Então, é muito conhecimento que Bruce Lee tinha e que ele aplicava nele mesmo como forma de testar os seus conhecimentos, e muitos deles, se não a maioria, funcionava. A cabeça de boneco com molejo era outro equipamento para desenvolver os jabs e os golpes de Bruce, pois cedia o suficiente quando era atingido, como também era resistente o suficiente para enrijecer os dedos dele. E esse parece simples, mas tinha muita história por trás, já que Lee utilizava o alvo de papel, que era uma folha de papel com as medidas de 18 por 25 centímetros, suspensa por uma corrente e uma corda na altura do rosto. Ele tentava golpear a folha. A ação de golpear a folha ajudava Bruce Lee a desenvolver o movimento de rotação dos quadris para adquirir ímpeto e velocidade na utilização dos braços e pernas, o que acrescentava mais potência aos golpes de forma considerável. Além disso, ajudava no desenvolvimento do equilíbrio do corpo, na fluidez dos movimentos, na coordenação e controle do peso corporal durante o deslocamento. Ou seja, Bruce Lee, que já era rico na época, treinava com uma folha de papel, e você não consegue treinar com muitas coisas que você possui hoje. Já pensou isso? Além desses equipamentos, Bruce Lee tinha inúmeros outros que tinham finalidade parecida, como o almofadão de ar, que ele já foi visto utilizando em cenas do filme O Voo do Dragão, que o ajudava a desenvolver seus chutes, e também ele possuía o escudo pesado, que era praticamente uma variante do almofadão de ar e que servia para o mesmo propósito.
E parecido com um dos primeiros equipamentos que a gente mostrou aqui, mas para socos, ele tinha também um específico para chute chamado bloqueador de chutes, que era um equipamento desenvolvido por Jamie Yan Lee, baseado na concepção de Bruce Lee, e que era utilizado para treinar chutes na altura da canela e bloqueio com os pés, e era uma espécie de perna metálica presa no suporte vertical por 3 grossas molas. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero que vocês se inscrevam no canal e comentem qual exercício de Bruce Lee mais te surpreendeu. Além disso, tem na descrição aí da onde eu tirei essa pesquisa, né, que eu acabei fazendo na internet, e eu quero também que vocês, né, se forem ler, leem lá. Então é isso, peço que vocês deixem seu gostei, se inscrevam e compartilhem esse vídeo para todos os amigos. Até o próximo vídeo, falou, fui e tchau.